Muito bom dia, é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 38, a palavra do Senhor, ela diz assim: Eram homens dos quais o mundo não era digno. Eram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos outeiros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por tua fé. Mas não obstante, contudo, eles entraram na concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A Bíblia, ela fundamenta uma grande verdade. Ela diz de homens que foram poderosos em Deus. A Bíblia diz de homens que atravessaram o Mar Vermelho, que viveram do sobrenatural, venceram batalhas. Homens que pela sua fé obtiveram promessas tão importantes. Homens que sofreram em nome de Jesus, em nome da sua fé maravilhosa em Deus. A Bíblia faz nesse texto e nesse capítulo toda uma história de pessoas que foram valorosas em Deus, Moisés, Abraão. Mas a Bíblia fundamenta uma verdade. Diz que esses homens viveram uma fé sem vê-la concretizada. Tiveram esperança da sua vitória, de uma vida de bênção, de milagres, de conquista, de saúde. E apesar de tudo aquilo que eles fizeram em nome da sua fé, eles não viram a sua fé concretizada, não viram o seu Salvador, não viram a promessa de Deus se cumprir. A palavra do Senhor diz que Deus, na sua sabedoria e na sua soberania, guardou para nós algo muito melhor do que a eles, porque eles acreditaram sem ver cumprida plenamente a sua promessa e a sua palavra. E a palavra do Senhor diz que a nós não. Nós podemos ver a promessa de Deus concretizada. Podemos ver a salvação do Senhor em Cristo Jesus. Podemos ver a salvação e a cura através do propósito de Deus na cruz do Calvário. Homens que foram valorosos demais, mas Deus reservou para nós o melhor. Aquilo que eles creram, aquilo que os profetas Isaías, Jeremias, Davi tantas vezes em Salmo compôs. Homens que pregaram e anunciaram aquilo que nós pela fé vimos em Cristo Jesus, o cumprimento de uma promessa soberana. A Bíblia diz que tantos homens valorosos pregaram, creram, mas não tiveram o privilégio que você e eu temos de ver cumprido a plenitude do propósito de Deus. O erro das nossas vidas é que, apesar de viver na graça, apesar de ter Cristo Jesus como único Senhor e Salvador, apesar de entender que o Senhor venceu o diabo na cruz do Calvário, que Ele levou sobre si as nossas maldições, que Ele nos pegou solitário, nos deu uma família chamada igreja, que pegou as nossas vidas sem rumo, sem sentido e deu a nós uma direção da vida. E apesar de nós termos aquilo que nenhum profeta do Antigo Testamento teve, muitas vezes nós vivemos numa fé muito menor. Muitas vezes nós experimentamos muito pouco dos milagres e da promessa do Senhor. Muitas vezes nós ouvimos palavras e ainda estamos dominados pela angústia, pela tristeza. Muitos de nós compreendemos aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário sobre nós, mas vivemos uma vida de derrota, de fracasso, de miséria financeira. Muitos de nós, mesmo entendendo tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida abundante, continuamos uma vida miserável, espiritual, natural e emocionalmente. A Bíblia faz um alerta. A palavra do Senhor diz que nada daquilo que esses homens fizeram tem sentido se a obra do Senhor não continuar em nós. Nenhuma vitória, nenhuma bênção, nenhuma grande conquista que eles obtiveram na vida, homens dos quais o mundo não era digno. Tudo o que eles fizeram não tem valor se você e eu não apropriarmos daquilo que verdadeiramente o Senhor nos deu e daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário.
Nós temos o que nenhum deles tiveram. Nós obtivemos a promessa em que nenhum deles puderam entrar. Profetizaram, creram, mas ficaram sem ver cumprido aquilo que você e eu vimos e experimentamos pela nossa fé e de forma sobrenatural de Deus. Bispo, o que eu preciso fazer para apropriar da plenitude da promessa do meu Senhor na minha vida? O que eu preciso fazer, porque a Bíblia diz que o Senhor levou as minhas doenças, dores, enfermidades, e eu continuo padecendo. Bispo, o que fazer se o Senhor Jesus rompeu por mim, prevaleceu pela minha vida, eu continuo dominado pela angústia, pela tristeza, com meu lar destruído, meu casamento arrebentado, com os meus filhos perdidos? Deus não mudou, Ele permanece o mesmo. A nossa atitude é que precisa mudar. Para que a atitude mude, primeiro, eu preciso entender sobre identificação e glorificação. Nós precisamos sim ter identidade com o sofrimento de Jesus. Precisamos saber que Jesus morreu na cruz, sofreu, padeceu, e de que muitas vezes na nossa vida e na nossa trajetória cristã nós teremos identidade com o sofrimento de Jesus, com a perseguição de Jesus, com as mentiras que disseram a respeito de Jesus. Nós temos que identificar com as marcas da cruz, temos que ter identidade com uma vida separada, com uma vida que entrou pelo caminho da porta estreita. Todos nós, você e eu, temos diante de nós o compromisso e a definição de que temos que ter identidade com o sofrimento de Jesus. Temos que orar, que jejuar, que dobrar o joelho, pagar o preço. Mas nós não devemos ter só a identidade com o sofrimento. A Bíblia diz que hoje Ele está sentado à direita de Deus, acima de todo principado e potestade. E a palavra do Senhor diz que nós podemos nos assentar junto com Ele nos lugares celestiais. Eu preciso ter identidade com o sofrimento, mas preciso ter ideia da glorificação, de que Jesus já prevaleceu por mim. A obra de Deus ainda não será feita, ela já foi feita na minha vida. E além de identificar com o sofrimento, eu preciso entrar na glorificação. Preciso reconhecer o meu lugar de homem abençoado, de mulher abençoada, de servo vencedor, de que nós estamos em Cristo Jesus. Porque nós morremos junto com Ele, mas a Bíblia diz que nós também vivemos junto a Ele. A palavra do Senhor nos ensina a identificar com a dor, mas compreender a glorificação daquilo que Deus tem para nós. Segundo, eu preciso apropriar. Uma coisa é crer e outra é apropriar da promessa de Deus. Uma coisa é entrar e outra coisa é permanecer na promessa de Deus. Eu não posso ficar olhando somente a terra, aquilo que Deus me prometeu, aquilo que diz a palavra de Deus, e ficar crendo somente. Eu preciso entrar, apropriar. O segredo da fé e o grande segredo de Deus é que Deus age, Deus move. Elias disse: o verdadeiro Deus responderá com fogo. Jesus disse: onde eu estou, os cegos veem, os coxos andam, aos pobres está sendo pregado. Onde Jesus está, há milagres e sinais. Eu não posso só crer, eu preciso entrar e apropriar daquilo que Deus tem para mim. Deus não tem só promessas e palavras vazias. O que Deus tem para você é uma promessa, uma palavra verdadeira que você precisa tomar posse, apropriar de uma vida mudada, de uma vida e de um coração transformado por Deus. Se você hoje entender que você vai ter identidade com o sofrimento, mas vai apropriar da glorificação, que você vai entrar naquilo que Deus tem para você não ficar somente orando, declarando, crendo, sem experimentar daquilo que o Senhor tem. Deus não tirou Israel do Egito para matá-los no deserto. Deus os tirou para que eles pudessem apropriar, e Josué apropriou de tudo aquilo que era promessa do Senhor. Terceiro, eu preciso ter fé. Fé, ela tem níveis diferentes. A Bíblia diz que a fé, ela é uma só. A fé do evangélico não é diferente da fé do católico. Não existe fé diferente. A Bíblia diz que há uma só fé. O que é diferente é o nível, a profundidade, a dimensão da minha fé. Um ditado diz que Deus é do tamanho da nossa fé, e isso é verdadeiro.
À medida que a minha fé se apropria da promessa, à medida que a minha fé aprofunda dentro daquilo que Deus tem. Tem pessoas que acreditam em Deus, mas acham que tem que ver uma vida normal. Tem pessoas que acreditam em Deus e desprezam os sinais, os milagres, o poder, a unção. Cada um tem um nível de fé diferente. A fé que me leva a viver o milagre de Deus, ela precisa ser profunda. Ela precisa acreditar no impossível. Ela não deve ser movida pelo grito, pela força do temperamento, da personalidade, mas ela precisa ser profunda em Deus. Quando eu tenho fé na promessa, quando eu verdadeiramente aproprio daquilo que Deus me disse, e quando eu tenho identidade com o sofrimento e aproprio da glorificação de Jesus, tudo aquilo que aqueles homens fizeram vai se cumprir na nossa vida hoje. Experimentar a visitação dos anjos, experimentar a cura, você que é mulher que tem orado para conceber e você não tem podido conceber por doenças ou enfermidades suas ou do seu esposo. Fé para te levar a vencer os obstáculos da vida, as grandes resistências que você tem vivido. Eu quero te dar uma palavra. Hoje é o tempo de você ver cumprido na sua vida tudo aquilo que todos os homens de Deus profetizaram e não viram. Porque em Cristo Jesus você viu o cumprimento da promessa do Senhor na sua vida. Eu quero orar por você onde você está. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, eu coloco esta vida diante do Senhor. Eu ministro, meu Deus, o teu poder, a tua autoridade, os teus sinais e os teus milagres agora. Senhor, que este homem que tem tido identidade, esta mulher que tem tido identidade com sofrimento, possa apropriar dos milagres, do lugar da vitória e da conquista. Que tudo que o Senhor conquistou por nós hoje de manhã, nós possamos apropriar na autoridade do nome de Jesus. Eu oro, meu Senhor Jesus, para que nesse instante este homem, esta mulher possa apropriar da tua palavra, viver o milagre pela fé e que toda resistência caia por terra. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada, Nápoles, e eu quero convidar você hoje à noite, às 8 horas, nós estamos na campanha da promessa de Deus. Você vai receber uma rosa, que é uma representação de Jesus, é uma bênção para você colocar aí na sua casa, no travesseiro onde seus filhos problemáticos dormem, onde o seu casamento tem passado por tribulação. Você vai pôr essa rosa no travesseiro, na sua cama, você vai pôr essa rosa no seu local de trabalho. É um símbolo, uma representação da bênção de Jesus, e junto a essa rosa existe um texto, uma promessa de Deus para a sua vida. Essa promessa é Deus que vai escolher para você. Essa palavra vai se cumprir na sua vida esta semana, em nome de Jesus. Então você é o meu convidado hoje à noite na Avenida Tiradentes, 2581, à entrada do bairro Itamaraty. Venha receber de Deus o seu milagre. Eu vou ministrar a palavra de Deus, eu vou orar por você e Deus vai fazer um milagre na sua vida hoje à noite, em nome de Jesus. Venha estar conosco. Você em todo o Brasil que tem estado com um grupo de oração, tem tido pessoas, você que deseja ter a Igreja Palavra Revelada perto de você, a Igreja Palavra Revelada para abençoar a sua vida. Deus tem restaurado o ministério da palavra através dessa igreja, Deus tem restaurado o ministério da oração e dos milagres, e você que deseja ter a Igreja Palavra Revelada, entre em contato comigo via WhatsApp, ao 62 993 50 19 15. Deus é um Deus de milagre, Deus vai usar você, 62 993 50 19 15. Que Deus abençoe sua quarta-feira, que seja um dia de vitória e paz, em nome de Jesus.